pessoal, meu nome é Sueli Fukunishi, pertenço à Igreja Marialva Kyokai e a minha formação é odontóloga, mas hoje venho aqui falar com vocês sobre o autismo. Por que me convidaram para falar sobre o autismo? Porque eu tenho uma filha que hoje ela está com 7 aninhos e ela foi diagnosticada com esse transtorno do espectro autista, que é a nomenclatura atual. O autismo tem um espectro muito vasto, são características muito variadas, mas hoje eu vou me ater só à fase precoce, que é de 0 a 2 anos de idade, para poder levar alguma informação para as pessoas poderem ter um olhar mais atento nessa fase, porque quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, melhor o desenvolvimento dessa criança para a normalidade. O autismo tem uma característica muito ampla, muito variada. Nenhum autista é igual ao outro, não existe um padrão. Tem aqueles autistas que falam, outros que não falam nada, ou tem uma fala muito restrita. Tem aqueles autistas que têm altas habilidades, são muito inteligentes, muito focados em um determinado assunto, outros com dificuldades. Existem 3 graus de autismo: o leve, o moderado e o severo. Essa variação depende do grau de funcionalidade do indivíduo, ou seja, ele depende muito do grau de auxílio, de ajuda que aquela pessoa precisa na sua vida diária, na sua vida escolar, né? Se precisa de muito auxílio, pouco auxílio, isso varia esses graus de autismo, leve, moderado e severo. As principais características do autismo, de uma forma geral, seria uma dificuldade na interação social. Eles têm dificuldade de chegar a uma pessoa para conversar, então eles ficam mais no cantinho deles, não se socializam muito, tem um comportamento repetitivo, né? Eles têm uma rotina, se sai daquela rotina diária deles, eles já se desregulam, já ficam irritados, nervosos e têm interesse restrito, né? Gostam de certos tipos de alimento, gostam de certos tipos de brinquedos, só gosta de dinossauro ou às vezes só gosta de carrinho e tem uma alteração também sensorial. Tem aqueles indivíduos que não têm uma sensibilidade auditiva, põe a mãozinha no ouvido quando tem um barulho muito forte. Eles têm uma sensibilidade ao contato, né? Não gostam de certos tipos de textura. Isso não é uma regra, né? Voltando às características do autismo numa fase precoce, de 0 a 1 ano, o que é importante você observar? Por exemplo, uma criança de uns 3 meses, quando você estiver amamentando ou dando uma mamadeira, é normal a criança olhar para a mãe ou para a cuidadora, trocar um olhar, corresponder àquele olhar, fixar aquele olhar por um tempo. Uma criança com risco de autismo, ela pode até olhar, mas ela já desvia logo em seguida, não tem aquele olhar fixo. Você deve observar também, em torno de 6 meses, se você dá um sorriso, se a criança corresponde àquele sorriso, ela já deve dar um sorriso em troca. A criança de 6 a 9 meses já tenta imitar um adulto, através de uma careta, através de um som. E antes de 1 ano de idade, ela já balbucia algumas palavrinhas, tentando se comunicar, tentando compartilhar com um adulto um interesse, apontando, mostrando. Isso tudo são fases de um desenvolvimento de uma criança atípica, né? Seria uma criança normal. Uma criança com autismo já tem um atraso nesse desenvolvimento. Tem crianças que apresentam as características do autismo já nos primeiros meses de vida. Outras têm um desenvolvimento normal, começa a falar algumas palavrinhas, apontar, trocar olhares e depois de 1 ano tem uma regressão, para de falar, para de mostrar as coisas, apontar, de trocar olhares, então tem que observar tudo isso. É importante para os pais e familiares que observem qualquer sinal de atraso na criança
Procure uma orientação do seu pediatra. Não espere que cada criança tem seu tempo. Ah, não, ele é normal, ele consegue mexer no tablet sozinho, ele é inteligente. Ah, ele não tem nenhum problema não. Ah, não, ele come bem, ele dorme bem, ele não tem nada não. Não espere que as coisas vão acontecendo, porque quanto mais precoce você intervir com as terapias corretas, melhor o desenvolvimento da criança. Acredita-se que no Brasil haja mais de 2 milhões de indivíduos com algum grau de autismo. Um estudo nos Estados Unidos mostra que a cada ano a incidência do autismo tem aumentado. Em 2010, a incidência do autismo era em cada 110 nascimentos, um nascia com autismo. Em 2020, a incidência já foi de 54 nascimentos, um nascia com autismo. As causas desse crescimento ainda não é compreendida, mas acredita-se que 50% é por fator genético e 50% por fatores externos. O que seriam esses fatores externos? Seriam a alimentação, né? Alimentos transgênicos, alimentos com agrotóxicos, complicações durante a gravidez, o estresse, a depressão, o uso de álcool, o cigarro, tudo isso contribui com os fatores externos. O diagnóstico é clínico. Ele envolve uma equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, mas quem fecha mesmo o diagnóstico no caso das crianças, é o neuropediatra ou psiquiatra infantil. E é através do comportamento da criança, da conversa com os pais, né, do relato dos pais, que é fechado o diagnóstico. Então, eles pedem exame de sangue, BERA, que é um exame de audição, mas o que fecha realmente o diagnóstico do autismo é o comportamento. Analisando o comportamento da criança, o médico ele já fecha o diagnóstico. Hoje tem se fechado o diagnóstico antes dos 2 anos de idade. E o tratamento, basicamente, são as terapias. Fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicólogo, alguns fazem fisioterapia, ecoterapia, tudo com uma abordagem específica para o autismo. Existem crianças além do autismo, que tem convulsão ou hiperatividade, aí necessitam de uma medicação específica. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Como foi o diagnóstico e tudo mais. A Lara, hoje ela tá com 7 anos, né? E a gente teve que fazer um tratamento de 8 anos para poder engravidar, e ela nasceu bem, com 37 semanas, saudável, tudo normal, foi de cesárea. E com o tempo eu comecei a observar que na hora que eu amamentava ela não olhava para mim. Até eu comentei, falei, nossa, a Lara é tímida, ela não olha para mim. E, né, a gente fazia as fotos mensais também, e ela não... Eu tinha muita dificuldade para fazer ela sorrir, para ela olhar para a câmera, eu tinha que fazer caras e bocas, e foi passando. E quando ela estava com uns 8 meses, 9 meses, eu comentei com a doutora pediatra dela, a Lara não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não comentei sobre o autismo, mas na minha mente eu já desconfiava do autismo. Esperava que a doutora falasse, né, mas ela não, falava, não mãe, cada criança tem seu tempo, não mãe, vamos esperar mais um pouco. E aí foi passando, e com 1 ano ela encaminhou a gente para uma neuropediatra. Aí a gente foi fazer uma consulta com essa neuropediatra. Essa neuropediatra só conversou com a gente e já fechou o diagnóstico. Fechou não. Na verdade ela falou assim, olha mãe, pai, ela tem grandes características de autismo, mas ela é muito novinha, ela tem 1 ano só e nós não vamos poder fechar o diagnóstico. Volta daqui 6 meses.
Aí a gente, sim, né, já aceitamos como autismo e fomos correr atrás de algumas terapias, né? Levamos ela para fazer natação, fono, algumas terapias, assim. E aí, com 2 anos, uma sobrinha minha, Alicia, ela tinha uma amiga ela tem uma amiga que é psiquiatra infantil com especialização nessa área de autismo, e a gente marcou uma consulta com ela, e numa manhã ela já fechou o diagnóstico da Lara, né? E aí, depois disso, a gente começou a correr atrás das terapias específicas mesmo para o autismo, né? E hoje ela está estudando numa escola regular, está no 2º ano, tem uma professora de apoio e está se desenvolvendo bem. O que eu quero compartilhar com vocês da minha experiência é que, assim, eu acho que Deus Pares em Oyasama fez a coisa certa pra gente na hora certa, porque a gente esperava muito. A Lara foi muito esperada, muito desejada, porque foram 8 anos de tratamento, né? E quando ela veio, o nosso amor por ela era muito grande. E aí, quando a gente, assim, Deus foi mostrando que ela era diferente, foi preparando a gente, né? E quando a gente teve o diagnóstico, não foi tão, assim, chocante, porque muitos pais, às vezes, não aceitam, né, esse diagnóstico. Às vezes a família, os avós, a tia já observa, mas os pais não querem aceitar, não querem observar. No nosso caso foi o contrário, a gente já tinha observado, mas a nossa família falou, não, a Lara é normal, não, a Lara não tem nada não. Então eu vejo que, assim, Deus foi nos preparando, assim, aos poucos, né? E quando a gente teve o diagnóstico, não foi uma coisa, é claro que a gente ficou triste e tudo mais, mas falei, não adianta ficar triste e vamos, né? Vamos ajudar ela. E depois disso, eu comecei a procurar as terapias, né? Mas eu via que não adiantava só levar ela na terapia 1 vez, 2 vezes por semana, durante meia hora, 1 hora. Eu via que eu precisava ajudar ela, né? A família, mãe, pai, como mãe e pai, eu precisava ajudar, entender sobre o assunto. Aí eu fui procurar também fazer cursos, participar de congressos para poder entender mais sobre o autismo, como ajudar ela, como tá assim acompanhando, tentando ajudar melhor em casa, porque eu acho que é no dia a dia que a gente, a gente consegue ter um resultado melhor. Aí hoje eu acho que, assim, se a Lara fosse uma criança, entre aspas, normal, né? Eu acho que não teria tanto amor, tanto carinho, eu e meu marido, né? A gente não teria tanto amor, tanto carinho como a gente tem por ela, tanta paciência. Quero finalizar dizendo que quando você aceita com gratidão tudo aquilo que Oyasama e Deus Parens coloca no seu caminho, tudo melhora. Cada dia uma conquista, cada dia uma celebração. Eu gostaria de agradecer ao Espaço Saúde Tasqueai pelo convite e espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigada.